Flamengo no Maracanã, gente. Responsabilidade do Abel. Importante falar isso. O Flamengo ontem não era um jogo qualquer para o Flamengo. Não. É um jogo contra o seu atual maior rival no cenário brasileiro e sul-americano. Mas ontem também era o dia em que o Flamengo comprou o terreno para construir o seu estádio. É um dia histórico. Foi um dia de festa para o Flamengo. Torcedor do Flamengo nas redes sociais. Nada a ver com o jogo. Tá aí o abatido Abel Ferreira. Estamos pouco fluidos, questões individuais. O resumo da história, amigos e amiga, Natália Ferrão. Foi um amasso do Flamengo no Maracanã e 2-0 ficou de graça. Ou estou exagerando? Não, ficou barato, Abel. 2-0 pelo volume de jogo que teve o Flamengo, pela falta de jogo do Palmeiras. Um time jogou, o outro foi para se defender e não conseguiu. Acho que o Flamengo faltou ali aquela eficiência que a gente vem citando pelo volume de jogo que tem. Agora um Palmeiras com muita dificuldade, sem conseguir fazer transição de jogada para campo ofensivo. Jogadores no meio de campo muito apagado. A gente falava no F90, Pedro Ivo trouxe que a estratégia do Tite fosse talvez tentar ganhar o meio de campo. E ele ganhou com uma absoluta vantagem o meio de campo do Palmeiras. O Abel errou na escalação, na sua opinião, Natália? Para mim errou. Por quê? Porque ele tinha ali outras opções que ele poderia tentar, Abel. O Flaco Lopes é um cara que na bola aérea, que o Palmeiras também não teve bola aérea, né? Mas é um cara que pode brigar mais com os zagueiros, pode ajudar na recomposição ali no primeiro combate. Não que o Rony não ajude, tá? Eu, na verdade, jogaria com os dois. Eu acho que a questão mais da escalação do Palmeiras... Desculpa, e o Caio Paulista, né? Que, ela passa por... todo respeito, não dá pra jogar no Palmeiras. E Riai? Ou Giai, não sei como. Aí tem uma questão de adaptação, Abel. Abel. Eu ia falar Abel, é o outro Abel. Tem uma questão de adaptação. O Riai acabou de chegar. Então, jogou o jogo chegar, joga num jogo desse, com essa intensidade. Aí é a escolha do treinador. Já tinha ido mal contra o Vitória no final de semana. É a escolha do treinador. Agora, eu entendo quando o Prats fala, mas o Caio Paulista não comprometeu. Mas também não ajudou. Então, assim, se você tem um cara ali, um Vanderlan no banco de reservas, pro jogo do tamanho que vai depender das escolhas que o treinador vai fazer. Ele fez as dele. Ontem o Palmeiras foi muito mal. E a gente tem que falar, o Flamengo a gente questionava muito o desempenho coletivo. Ontem foi um time muito coletivo. Um time de associação, um time que jogou junto, um time que teve repertório, um time que teve intensidade o jogo inteiro. O Palmeiras não teve nada disso. O Palmeiras vem oscilando na temporada há muito tempo. Mas oscilando para menos já há alguns jogos. Né? A falta do Estevão, que talvez seja o cara que mais desequilibra, pode ser um ponto aí interessante para a gente conversar. Felipe Anderson ainda não encaixou pelo lado esquerdo, ele não consegue jogar por ali ainda. Dudu, quando entra pelo lado direito, ainda não consegue render tudo que ele poderia render, está voltando de uma lesão muito grave. Aliás, o Dudu entrar 42. Aos 42 do segundo tempo do jogo, do jeito que estava o jogo... Então tem alguns pontos, eu não sei se é um prêmio ou um castigo. Tem alguns pontos, então, assim. E é o que eu falei, eu não iria com o Caio Paulista, tentaria o Flaco Lopes, mas ontem o Flamengo foi muito superior. Méritos ao Flamengo. O Palmeiras não conseguiu jogar. Eugênio Leão. Lembrar que ano passado o Flamengo ganhou do Palmeiras na reta final do campeonato por 3-0 no Maracanã. O Palmeiras que acabou campeão brasileiro. Sim. Semanas depois do futebol. O Flamengo jogou muito bem ontem. É fácil a gente criticar a escalação do Abel depois do jogo, depois do que foi o domínio do Flamengo. Mas como eu só lembrando. Teve gente que reclamou antes. Muitos palmeirenses já reclamavam antes da bola rolar. Sim. E eu posso também criticar, eu também não concordei com muito da escalação dele, mas ele tinha uma ideia do que tentar fazer. Sim. Acho que ele acabou mexendo demais na estrutura do time. Quando ele troca os dois laterais. Meia. O Vanderlan vinha sendo o reserva imediato do Piquerez. Você tem o Michael ou o Marcos Rocha para a direita, ele traz o Giai, que não tinha jogado bem contra o Vitória. Vou lembrar aqui, falei aqui ontem, que o Osvaldo fez o gol driblando com facilidade. O Osvaldo, né? Que é um jogador já com... Cristiano Osvaldo. 38 anos. Isso. Passou com facilidade pelo Giai no jogo do último sábado. O Caio Paulista é um jogador que no Palmeiras até agora não disse a que veio. Sim. O Vanderlan tem tido melhor desempenho quando joga. Então ele mexe nas duas laterais, que são fundamentais. Ele muda a estrutura do time quando ele coloca 3 volantes. Então ele já meio que admite ali que ia para o jogo para tentar o contra-ataque.
mas no que ele vai tentar o contra-ataque, aí tem que ser o Rony, não pode ser o Flaco Lopes, Sim. que é o jogador de mais arrancada na frente. Só que ele faz algumas opções erradas também. Por exemplo, Só que só tinha ele, né, o Gustavo Gomes não é o melhor zagueiro do Palmeiras hoje. Não. A melhor zaga do Palmeiras hoje é Vitor Reis e Kaique Naves. Na o falta do Veiga Murilo, não né? está jogando bem. Ah, mas você não começaria com o Gomes num jogo desse? Mesmo o Gomes Então, mal? tem esse peso. E aí, por isso que eu estou falando que é fácil falar de fora e falar especialmente depois que o Gustavo Gomes erra aquele passe que origina o segundo gol do Flamengo. Mas a gente sabe que os meninos têm jogado mais. Então, talvez esse jogo seja o ponto para ele repensar algumas situações. Né? Daqui para frente, olhar para o time do Palmeiras e procurar encontrar melhores situações. Né? A gente falava muito aqui sobre o Felipe Anderson jogando mais pela direita. Tá jogando aqui no Palmeiras mais pela esquerda. E aí ele traz o Veiga para a direita, onde o Veiga também não rende bem. Ele faz um 3-2-1, né? Que tinha Richard Rios, Aníbal Moreno e Zé Rafael como 3 volantes. Aí tinha à frente deles, pela direita, o Rafael Veiga, que não é a melhor posição dele. Pela esquerda, o Felipe Anderson e o Rony na frente. O Palmeiras absolutamente não funcionou. Ele passou o primeiro tempo inteiro sufocado lá atrás, tentando sair em um ou outro contra-ataque, não conseguiu. Aí no segundo tempo, ali por volta de 10 minutos, sofre o primeiro gol, aí ele avança. Ele sai lá de trás e ocupa o campo de ataque. Aí ele erra, entrega o segundo gol do Flamengo. Poderia ter tomado mais gols nessa situação de perder a bola no campo de ataque e dar o contra-ataque para o Flamengo. E ele mostra que não estava preparado para o jogo. Agora, entendo que é um daqueles momentos que o Palmeiras passa. Ano passado ele foi eliminado da Libertadores e conseguiu ali na frente se recuperar e ganhar o Campeonato Brasileiro. É um momento de dificuldade. São 5 derrotas nos últimos 6 jogos, é isso? 4 em 5. 4 em 5, né? 4 derrotas, se você contar Botafogo, Fluminense, Vitória e Flamengo. 4 derrotas e uma vitória sobre o Cruzeiro. Isso aí. Vem São cá. 3 seguidas, 3 derrotas seguidas. Me lembra aqui a produção, o amigo Leon, nosso editor-chefe, me lembra que 3 derrotas seguidas, a última vez que o Palmeiras teve uma sequência negativa como essa foi em 2021. Então, mas vamos lembrar que o Palmeiras não está contando com o Murilo, que hoje para mim é o seu melhor zagueiro, não está contando com o seu lateral esquerdo titular, o Piquerez, não está contando Mas tem só uma boa substituição com o craque pela do esquerda, time. o Eugênio. Tem uma boa, ontem foi o Caio que não jogou bem. E não tem hoje o principal jogador, o craque do time, que é o Estevão. O Palmeiras ele tem jogado muito em cima da qualidade do Estevão. Estevão e Murilo é bastante coisa. Mas tem um elenco muito bom também para trabalhar, né? Então, mas Só que aí ele encontrou o Flamengo no Maracanã, gente. Responsabilidade do Abel. Importante falar isso. O Flamengo ontem não era um jogo qualquer para o Flamengo. Não. É um jogo contra o seu atual maior rival no cenário brasileiro e sul-americano. Mas ontem também era o dia em que o Flamengo comprou o terreno para construir o seu estádio. É um dia histórico. Foi um dia de festa para o Flamengo. Torcedor do Flamengo nas redes sociais. Não tem nada a ver com o jogo hoje. Não tem nada a ver, mas é o ambiente do clube, é a motivação, sabe? Você vai empoderado, é uma palavra que está na moda, né, Abel? Vai empoderado para o jogo. Eu sou o Flamengo, comprei o terreno para o meu estádio. Comprou 138 milhões. Lá no leilão e tal, tem muita controvérsia sobre isso, mas é o terreno do Flamengo. Olha só, um clube que tem 138 milhões para comprar um terreno, né? Para construir o seu estádio. A previsão deles hoje é de 2029, final de 2029, para a inauguração do estádio. Então o Flamengo empoderado jogou histórico. muita bola, Eugênio. Foi um dia histórico para a torcida do Flamengo fora das 4 linhas e dentro das 4 linhas, porque o time mostrou dentro de campo uma superioridade realmente marcante contra o grande rival dos últimos anos. Posso fazer então um pedido? Já que o professor Abel ele citou problemas individuais, e acho que todos nós concordamos, quem não concordar, por favor, levante a mão e fale. O Palmeiras com problemas coletivos e individuais. Sim. Posso citar, por exemplo, Rony em uma fase, já teve fase muito melhor. Richard Rios jogou muita bola na Copa América. Eu achei o Richard Rios péssimo ontem, perdendo duelos individuais, perdendo na corrida, perdendo na parte física. Por outro lado, o Flamengo, e aí é que eu faço o pedido, quero que vocês analisem, por favor, o Flamengo coletivamente e individualmente no jogo de ontem, nos últimos jogos. Em Copa do Brasil ontem, em Campeonato Brasileiro, com Gerson comendo a bola, com Pedro fazendo gol que nem água. Não é a água do Prats, não, a água com gosto de uísque. É a água com gosto de gol.
Abel, Os zagueiros jogando muita bola, o Ayrton Lucas jogando muita bola. Eu gostaria de ouvi-los Abel, sobre isso. falar individualmente, isso é uma questão assim que chega a ser repetitivo. Pode ser. Porque o Flamengo, individualmente, resolve partidas. Ah, mas às vezes E algumas partidas... Ano passado não ganhou nada, como destacou o Abel Ferreira. Eu digo nessa temporada, Abel, quando as coisas ali coletivamente não encaixavam tão bem, a torcida questiona, o jogo às vezes fica numa tentativa de ligação direta, como foi o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro do Flamengo, né? O último jogo, na verdade, do Campeonato Brasileiro do Flamengo, jogando no Maracanã. Mas chega o individual e resolve. A Arrascaeta tá lá para resolver. Pedro tá lá para resolver. Então resolve. Posso lembrar? Agora, Perdeu um ontem, jogador-chave. O jogo ontem... Cebolinha Não, no tô primeiro falando do tempo. jogo do Brasileiro, Eugênio. Então, o jogo ontem Não. lembrou muito o que o Flamengo fez nos primeiros 35 minutos contra o Atlético Goianiense Não, no domingo. isso Controle total da partida, pressionando. Isso sufocando o sim. adversário. Agora, a gente falar individualmente, eles estão ali para resolver quando as coisas não acontecem. Agora, quando isso se agrega ao coletivo funcionando muito bem, que foi o que aconteceu ontem, e aí não foram só 35 minutos como foi contra o Atlético Goianiense, para mim foram os 90 minutos mais acréscimos, aí vira uma potência. Daquilo muito que se espera de um treinador como o Tite e de um elenco como o Flamengo. O Flamengo tem elenco para fazer exatamente o que fez ontem. Quem não fez o que se esperava foi o Palmeiras. E aí, para mim, E aí, questão de Abel. também, né, que sofreu durante aquele período de Copa América. Com lesões especialmente também. Nos últimos jogos, né, com desfalques e lesões. Desfalques por jogadores que estavam fora. Não se esqueça de Cebolinha, que saiu com 20 minutos do primeiro Estava tempo. bem no jogo. Sim. Começou bem a partida. O Flamengo, ele vai reencontrando o seu ritmo. Ele vai reencontrando, né, depois de ter perdido para o Fortaleza, ter perdido ponto para o Cuiabá, não foi isso? Jogos em casa contra equipes que ele deveria ter vencido, ou imaginava que deveria ter vencido. Voltaram os jogadores da Copa América, outros jogadores que estavam ali fora, e o time cresceu de produção. Já tinha dado um sinal no domingo que estava nesse caminho e voltou a jogar um futebol. Vamos lembrar que o último jogo do Flamengo antes da Copa América foi a goleada sobre o Vasco 6-1, onde o Flamengo atropelou o Vasco, que começou a lembrar um pouco aquele time que consegue se concatenar, né, somar as habilidades dos seus jogadores. O Cebolinha saiu, o time sentiu em algum momento, mas depois se adaptou, se readaptou no jogo e voltar a falar de, dentro desse contexto, jogadores que se destacam como o Gerson. Sim. É impressionante o que o Gerson está jogando. É uma enormidade. Ontem, mais uma vez, foi Pulgar decisivo. fez um grande jogo, vinha sendo criticado, Cruz muito importante para ele. Agora, a questão do lado do Palmeiras, para mim, está muito ligado às escolhas que o Abel fez. Eu entendo que tem essa... Murilo é o principal hoje zagueiro do Palmeiras, ao lado da molecada? Tá fora, mas ele tinha os outros dois para escalar. Tô com o Eugênio. O Gomes não vive o melhor momento para um jogo desse tamanho. Eu entendo da personalidade, do tamanho que ele tem, capitão e tudo mais, mas num jogo como esse... Eu repito a pergunta que o Prates fez para o Eugênio, vou começaria repetir com para Gomes. você. Eu não mexeria, Você não. tiraria o Gustavo Gomes de um jogo desse? Eu não tiraria, mas talvez isso sirva para abrir os olhos dele daqui para frente. Abel, os meninos foram testados num clássico contra o Corinthians no Allianz Parque. Sei, E responderam bem. Eles são muito bons. E os vem meninos, respondendo bem. Mas o Gustavo Gomes já foi testado. Caio nas Paulista últimas 4 ou temporadas. Vanderlan? Foi uma escolha dele. Caio Paulista ou Vanderlan. Mike Ogiai ou Marcos Rocha? Foi uma escolha dele. Concordo com você. A desestruturação do meio de campo, essa ideia de jogar com os 3 volantes, foi uma escolha dele. Não deu certo. Se tem um cara que tem crédito no Palmeiras, é o Abel. De tentar fazer algumas coisas não dá certo e no outro jogo ele conseguir ajeitar e conseguir virar o jogo. O Abel tem crédito para isso, só que o Palmeiras não vem jogando bem coletivamente há algum tempo. E tem um outro fator que chama a atenção. E o Estevão fora... Já tocando a bola para o Prates Esse é uma também. Muito sentido. muito E sentido. no final de semana, o Palmeiras poupou os seus titulares, Sim. entrou com reserva, Exato. quase 100% de time reserva contra o Vitória, e o Flamengo não. E quem parecia cansado ontem era o Palmeiras. Sua análise, por favor, Rafael Prates. Fique à vontade para falar coletivamente, individualmente, de Palmeiras e Flamengo ontem no Maracanã. Não, os companheiros falaram muito bem, concordo com o que foi falado em relação ao baixo nível de jogo do Palmeiras. O Palmeiras terminou o jogo no Maracanã ontem com incríveis 2 chutes a gol, os 2 para fora. Aníbal Moreno Na chutou para verdade, fora. há gol nenhum. O Matheus Cunha, se não tivesse no gol do Flamengo, se tivesse ninguém no gol do Flamengo, nenhum Cone. goleiro precisaria participar do jogo. Então, assim, isso mostra que a ideia de marcar, às vezes, no próprio campo, tirar espaço do Flamengo, amarrar o jogo como o Palmeiras me parecia que queria amarrar para ter o contra-ataque, isso se sustentou no primeiro tempo, porque o gol do Flamengo não saiu,
mas o Palmeiras não teve o contra-ataque, não teve saída para jogar. A bola esticada para o Rony não resolveu o problema. O Rony muitas vezes estava marcado, muitas vezes se atrapalhava com a bola. Muitas vezes zaga o Felipe Anderson do Flamengo carregando. muito bem também, Muito né? bem. Então o Fabrício Flamengo, assim, Bruno, Léo Pereira. eu acho que assim, o Abel, quando ele escalou o time que escalou e colocou o time em campo, que a gente viu, né, o Palmeiras faz algumas marcações individuais, o jogador que persegue o adversário quase o campo todo, uma parte do campo. Então, por exemplo, o Giai não está acostumado com esse tipo de marcação. Eu acho que no São Lourenço ele não jogava assim. Né, de sair o ponto esquerdo, ele vai atrás do ponto esquerdo. O ponto esquerdo vai para o meio, ele vai junto. Ele vem para o ponto. Então, assim, ontem ele já teve mais dificuldade para acompanhar. Então, vamos repetir a pergunta. Por que escalou o Giai ontem? Eu Tinha acho... Marcos Rocha e Mike. Eu não sei se ele contou com parte física do jogador, não sei, Abel. Assim, eu acho que a opção ontem era muito clara, de tentar amarrar o Flamengo, de tentar tirar espaço do Flamengo, se defender até no próprio campo, como se defendeu o Palmeiras, mas tinha uma segunda parte. Que era o seguinte, com a bola, por mais que eu tenha uma posse de bola baixa, fico pouco tempo com a bola, eu vou incomodar. O Palmeiras não incomodou o Flamengo. O Palmeiras mal chegou perto da área do Flamengo. Então, acho que essa outra parte aí foi muito mal executada. Não é que o time defendeu-se maravilhosamente bem, mas conseguiu se sustentar em parte do jogo, o Flamengo era melhor. Agora, essa outra parte, o que vai fazer com a bola? Isso o Palmeiras não teve. Eu tenho uma dúvida. Perguntar não ofende, eu vou perguntar. Pergunte. O Dudu não podia ter entrado antes? Ou o Dudu tá de castigo, porque quis ir pro Cruzeiro? Se o Dudu ficou, ele tem que ser usado. Penso eu. Sim, tá no elenco. Tá no elenco. O Dudu entra aos 42 do segundo tempo, quando o jogo já quase acabou. Não ia acontecer nada. Hã? Não ia acontecer nada ali. Ali onde o Não momento que consigo ele entrou... entender. Não sei, você concorda ou discorda? Você pensa igual? Concordo. Acho que é um jogador que poderia ser utilizado um pouco antes. Principalmente se você tem estratégia de recuperar e acelerar. Que era uma estratégia não tá acontecendo clara nada. do O Palmeiras não Palmeiras. consegue chegar perto do gol. Não tá agredindo o adversário. Você tem o Dudu no banco e não usa? Eu sinceramente, não consigo entender. Agora o Flamengo fez um jogo muito bom mesmo. Em relação o Flamengo conseguiu envolver o Palmeiras durante quase o tempo todo. Quando sai o Everton Cebolinha aos 20 minutos, o Everton começou bem o jogo, em cima do Giai, principalmente. Acho que o Flamengo teve uma queda ali, não pela alteração apenas, mas o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo. Agora, o jogo foi muito controlado pelo Flamengo. O que o Palmeiras conseguia se sustentar até então é que não sofreu gol. Porque a dúvida era o seguinte, se o Flamengo faz o gol agora, como o Palmeiras vai reagir? Tanto é que o Flamengo, depois que faz o gol, o Flamengo não vai mais marcar lá na frente. O erro do Gomes é um erro individual do Gomes. Ele está com a bola, ele nem está pressionado, ele dá a bola no pé do Pedro e o Palmeiras está saindo inteiro. O Gustavo Gomes, com o nível de futebol que a gente sabe cometer aquele erro. Foi um erro de Cometer passe. um erro sozinho, daquele de ele está passe, impressionado, né? Que ele está marcado por alguém, está com a bola, dá a bola no pé do Pedro e aí o Flamengo vem, né? Aí a bola, o Flamengo em 3 toques está na área do Palmeiras. Que méritos você viu no Flamengo? Acho que o Flamengo teve um jogo de muita movimentação do meio para frente, os jogadores se encontrarem muito, de pressionar o Palmeiras muitas vezes na saída de bola, para encurralar mesmo o Palmeiras. E aí o Flamengo contou com o lado esquerdo, quando tinha Everton e Ayrton Lucas bem. O Luiz Araújo teve um começo, acho que um pouco mais difícil para entrar no jogo, depois que ele entra vai muito bem. O Ayrton Lucas fez um bom jogo. Começa do lado direito e vai para o lado esquerdo, não é isso? Quem? O Luiz Araújo? Mas ele ficou não? Muito tempo do lado esquerdo. Ele já entra na esquerda. Ele entra na esquerda no lugar do... Sai o Cebolinha, ele o Gerson tem liberdade ele que pra normalmente razão. joga É pelo que ontem não tinha o Bruno Henrique, né? Tem razão, que era o Gerson que caía mais pro... A gente tem uma tela para enfatizar ou destacar essa diferença de finalizações aí, que realmente foi gritante no jogo de ontem. Olha aí, ó. Na era Abel Ferreira, jogos com maior diferença de finalizações entre Flamengo e Palmeiras. 17 finalizações de diferença ontem, com 19 chutes do Flamengo e só 2 do Palmeiras, e esses dois, nenhum dos dois foi no alvo. Como destacou o Prato, se tivesse um cone no gol do Flamengo ontem, não ia fazer tanta diferença, porque o Palmeiras não chutou no gol. E essa aí, 9 finalizações de diferença num jogo do Brasileiro de 2022. É isso? 11 para o Flamengo, 20 para o Palmeiras. Na Libertadores de 21 também, 19 para o Flamengo, 10 para o Palmeiras. E no Brasileirão de 2020. Realmente ontem foi uma diferença absurda. E para falar um pouco mais dessa diferença, desse grande futebol apresentado pelo Flamengo e quase nenhum futebol, um futebol muito ruim, muito pobre do Palmeiras, temos Rafael Marques conosco no nosso F360 para participar da nossa resenha. Bem-vindo, bom dia para o amigo Rafa.
Tudo bem, Abel? Bom dia para você, Eugênio, Prates, Nath, fã de esporte conectado com a gente no F360. Ontem, Maracanã foi palco de um grande jogo da temporada para um lado só, né? Estava ouvindo atentamente os companheiros debaterem a postura do Palmeiras em relação à partida contra o Flamengo, comparando, né, o comportamento dos dois times. Eu acho que não é exagero a gente falar que só um time jogou e o outro apenas tentou se defender. Enquanto estava 0-0, a sensação que eu tenho é que estava bom para aquilo que o Palmeiras não produzia com a bola, né? A partir do momento que o Flamengo faz 1-0, o Palmeiras tenta jogar, tenta fazer alguma coisa, e aí o Flamengo está organizado, continua organizado, e em contra-ataques faz o segundo e poderia ter feito o terceiro gol e até sacramentado a classificação. Ouso dizer que se terminasse 3-0 ontem, daria para cacifar a classificação do Palmeiras, do Flamengo em cima do Palmeiras. Eu sei que o Rafael Prates não gosta muito disso, né? Aquele famoso deixa jogar, mas se termina 3-0 ontem, para mim estava liquidada a fatura. Eu confesso a vocês que eu não esperava um desequilíbrio tão grande comparando o comportamento de um time em relação ao outro, meus amigos. Eu pensei a mesma coisa, viu, Rafa? Se o Flamengo tivesse feito 3-0 de repente, além da diferença de gols, a parte moral, né, mental, fica muito difícil para você reverter, né? 2-0 também é muito difícil, mas eu ainda considero aberto o confronto. Eu também. Por causa do fator casa, Abel? Não é só o fator casa. No Allianz, o fator, Palmeiras... assim, que o Palmeiras tem futebol. Não tem jogado esse futebol, tudo importante, mas ele tem menos elenco. o fator casa. Ele tem elenco, ele tem um bom técnico, ele tem time para, de repente... Agora, é muito difícil você... Eu até conversava com o Leon antes do programa e a gente lembrava, o Flamengo só perdeu um jogo por 2 gols de diferença nessa temporada, foi 2-0 para o Botafogo, viu, Rafa? É difícil... Sim. É difícil, não é só o fator casa, o clássico não. Aqui no Maracanã, que foi um domingo de manhã. Exatamente. De qualquer maneira, a gente sabe que o Palmeiras, a comissão técnica comandada pelo Abel Ferreira, ela tem essa capacidade de recuperar o time em momentos difíceis, que já aconteceram nos últimos anos. Tem elenco, tem qualidade para isso. O problema é que do outro lado está o Flamengo, Prats. Não, mas eu tô com o Rafa em relação à impressão que, olha, se sai mais um gol, o confronto estava bem encaminhado, quase definido. A vantagem é muito boa, Abel. É um 2-0. Eu acho que, além da vantagem, obviamente, o nível de atuação de um time comparado ao nível de atuação do outro foi muito abaixo. Mas o que certamente o Palmeirense vai se apegar daqui até a próxima semana é, primeiro, boa parte desse grupo de jogadores já teve resposta muito boa. É um grupo extremamente vencedor. Um técnico extremamente capaz para situações como essa. E a gente imagina que no Allianz Parque o nível da atuação do Palmeiras não vai ser esse, né? Então tem tudo isso aí, acho que tem muitos fatores envolvidos, mas que a vantagem é uma vantagem muito interessante. Não define o confronto, mas é uma bela vantagem do Flamengo para definir a vaga semana que vem em São Paulo. E voltando ao assunto, bem trazido pela Natália, do fator casa, do ambiente, é óbvio que sempre tem a influência, tem a questão do gramado. A questão que preocupa o torcedor do Palmeiras, na minha opinião, e traz uma boa esperança para o torcedor do Flamengo é, por exemplo, o Palmeiras campeão brasileiro, bicampeão brasileiro nos últimos 2 anos, ele jogava muita bola em casa e fora de casa, que não tem acontecido nessa temporada. E esse Flamengo, com esse elenco, ele também não tem medo de ambiente hostil. Ele joga bola no Maracanã, ele joga bola em outros lugares. Então, é uma missão muito difícil, mas não impossível para o Palmeiras. Você concorda? Concordo. Se tem um time que tem capacidade, o Veiga fala isso no final da partida, né, na zona mista. Se tem um time que já provou que tem capacidade de reverter placares, é o Palmeiras. Tem time para isso, tem mentalidade para isso, mesmo não tendo apresentado no Maracanã. Agora, vai ter que fazer muito mais, 100% mais do que fez ou deixou de fazer no Maracanã, Bel. Porque jogar mais com o Flamengo jogando exatamente como jogou no Maracanã, vai ficar muito complicado para o Palmeiras. A gente tem uma tela, lembrando que o Flamengo joga contra o São Paulo, os dois jogam fora de casa nesse final de semana. Isso. O Flamengo joga contra o São Paulo no sábado no Morumbi e o Flamengo joga contra o Internacional em Porto Alegre, no gigante da Beira-Rio. Palmeiras contra o Inter. No domingo, Palmeiras contra o Inter. E a gente tem uma tela, viu, Rafa? Com as diferenças de gols em derrotas do Flamengo nesta temporada. O Flamengo tem 4 derrotas por 1 gol de diferença. O Flamengo só tem uma derrota por 2 gols de diferença, que é aquela que a gente citou. Botafogo no Brasileirão por 2-0.
por 3 ou mais gols, o Flamengo não perdeu nessa temporada. Rafa. Isso mostra, acima de tudo, a consistência, né, de jogo que o Flamengo tem também quando precisa se defender. Uma coisa que a gente percebeu ao longo do ano do Flamengo até agora, estamos chegando em agosto, a partir de agora, do dia de hoje, né? E percebendo, olhando aquilo que o Flamengo fez em 2024, é que não é uma temporada totalmente linear, regular. Ela tem 2 momentos de queda. Até 4 rodadas atrás do Campeonato Brasileiro, quando tropeça contra Cuiabá e Fortaleza, e aquele outro momento lá atrás, quando jogou mal pela Copa do Brasil contra o Amazonas, perdeu 2 jogos pela Libertadores e também perdeu pelo Campeonato Brasileiro. São os únicos momentos de oscilação. Se nós considerarmos que em talvez 6 meses líquidos de futebol em jogos oficiais, na temporada de 2024, o Flamengo, no máximo, oscilou em 1 mês, o saldo da temporada é muito positivo. E é um saldo positivo em termos de construção, de ataque, que é o melhor do Campeonato Brasileiro, em termos de produção com a bola nos pés, e também tem a ver com a sua solidez defensiva. O Flamengo passou um tempo aí tomando gol em todos os jogos. Já são agora 2 partidas sem tomar gol. Isso também mostra como o time está recuperando também essa capacidade de se defender, de compor espaço. Enfim, é muito complicado, olhando para esses números e para o recorte da temporada, imaginar que o Flamengo vai perder por diferença de 2 gols. Pode acontecer? Pode. Mas é muito pouco provável, com base em tudo isso que nós estamos debatendo. E tem uma outra coisa importante também, né? Ontem eu fiquei com aquela sensação, queria até saber se os amigos concordam com essa minha percepção. Isso não tem nenhuma base científica, não está sendo feita essa minha análise como parâmetro, alguma coisa que venha em estatística, já disso. É só observação mesmo, feeling. Quanto maior é a exigência do jogo, mais dedicação esse time do Flamengo tem. Quanto mais complexo é o adversário, mais o Flamengo se imbui de autoconfiança, de concentração, de foco. Porque só isso explica o time, por exemplo, jogar abaixo, render pouco e tropeçar contra Cuiabá e Fortaleza e jogar o que jogou ontem no principal clássico do país na atualidade e já há alguns anos. Eu acho que esse time é notadamente movido a desafios. Concordo? Eu concordo que o Flamengo cresça em grandes jogos. Isso não é só dele, né? Isso eu acho que é da vida, né? Muita gente faz isso, né? Em situações diferentes, em momentos desses. Tem gente que é o contrário, que sucumbe nos grandes momentos. Mas o Rafa, acrescentar aqui nesses jogos contra Fortaleza e Cuiabá, o Flamengo estava muito desfalcado também. Então teve, por exemplo... Mas aí é aquela discussão sobre elenco, né? Mas para isso que serve o elenco, né? Juventude mas é um também, elenco né? que chega num nível que o Flamengo teve que usar... Também estava... O Flamengo teve que usar jogadores que não fazem parte dos planos, normalmente, do Tite. Ele teve que botar, por exemplo, um menino que ele botou e tirou o... Rapaz, aquele que tem o... Verton. Ele entrou e saiu no mesmo jogo, porque não estava dando resposta. Né? O Matheus, que tem entrado também, Matheus Gonçalves, que é outro jogador que não está muito nos planos do Tite. Ele começou a ter que colocar atletas em campo que estão ali porque estão no elenco. Então, assim, faltou todo mundo, você entra. Não é a realidade de agora. A realidade de agora é que ele não tem o Bruno Henrique. Basicamente é essa. O Flamengo entrou ontem inteiraço. O Bruno Henrique é reserva. Fez falta porque o Cebolinha se machucou. Mas ele tinha pela Luiz quinta vez no ano. Eugênio, para você, até que não, ponto... Cebolinha. Até que ponto o Flamengo Desculpem, está... é por causa do... Desculpa, por causa dele, meus amigos, perdão. Mas é por causa do... Eu soprei que o Bruno Henrique entrou porque o Cebolinha se machucou. Pela 5ª vez no ano. É a 5ª lesão que o Cebolinha sofre, basicamente toda sozinho. É impressionante, assim, alguma coisa acontece com esse jogador. Eu acho que o Flamengo deveria fazer, imagino que isso seja feito internamente, um estudo esmiuçado sobre a condição do atleta e até tornar público o que está acontecendo, se tem alguma coisa associada à parte de carga muscular, se é da biologia do jogador, porque não é comum isso acontecer com o mesmo atleta na mesma perna 5 vezes numa temporada. Entre a primeira e a 5ª lesão, que foi a de ontem, um intervalo de 3 meses. É muito pouco tempo, gente. Esse é um ponto. O que eu ia te perguntar é o seguinte, Eugênio, até que ponto o Flamengo está perto da vaga, está com a mão na vaga, ou você vê muito aberto o confronto? Qual a sua análise sobre essa vantagem construída com um futebol muito acima? Está bem perto da vaga.
2 gols é uma vantagem boa, vantagem sólida para defender, mesmo que jogue fora de casa. O Palmeiras vai precisar se reinventar. Uma coisa que foi dita ontem pelo Abel e que fica nítida no jogo, vai além da parte técnica ou da parte tática, que é a parte motivacional. É um time inseguro. E a insegurança, ela é decorrente de uma sequência de resultados ruins. Então, o Palmeiras vinha de perder para o Vitória, antes tinha perdido para o Fluminense, tinha perdido para o Botafogo. E isso vai tirando um pouco da confiança dos jogadores em campo. Sem confiança, você não arrisca, você não faz a jogada diferente, você acaba sucumbindo diante do adversário. O trabalho tem que trabalhar mental. A parte mental também nessa semana. Também, né? Além, eu acho que talvez até mais importante, porque o Palmeiras não conseguiu ontem mostrar em campo aquele espírito de vitória que ele costuma ter, de competição no mais alto nível, de esticar a corda. Eu gosto muito de usar essa expressão. Ele vai no máximo da competitividade. Ontem não foi. Foi um time que se assustou em campo, que baixou a guarda e que, por exemplo, no lance do segundo gol é a maior prova disso, né? Dá um passe no pé do adversário, porque não tá confiante no seu jogo. Eu acho que a grande questão é essa. Mas, por outro lado, com certeza o Flamengo vai para lá, ele sim confiante, que tem uma vantagem boa, que tem uma vantagem muito significativa e que é saber administrar essa vantagem. É claro, toma um gol, a torcida do Palmeiras vai empurrar o time para cima para buscar o segundo. Mas o Flamengo, tendo a cabeça no lugar, naturalmente vai ter espaços também para explorar contra um Palmeiras que naturalmente terá que ser muito mais ofensivo, obrigatoriamente vai ter que ir para cima do Flamengo. O Rafael Prats é o cara mais cuidadoso. Ousado, eu diria. Não. Depende do assunto. Por exemplo, o Flamengo está com a mão na vaga, Prats? Não, calma, Abel. O Flamengo tem uma vantagem muito boa, muito interessante. Esse negócio de mão na vaga aí, sai um gol do Palmeiras cedo no Allianz Parque, essa mão na vaga já fica diferente. Vamos devagar. Mata-mata, ele tem muitas armadilhas. Ele tem muitas pedras no meio do caminho. Mas o Flamengo deixou uma impressão muito boa pelo resultado e pelo que jogou ontem no Maracanã, diferentemente do Palmeiras, que deixou uma impressão muito ruim. O nível de atuação do Palmeiras ontem foi baixo, até talvez a proposta de marcar nem foi tão bem feita assim, dado o domínio do Flamengo ontem quase no tempo todo. Atenção, porque já teremos análise na nossa tela com o amigo Eugênio Leal. É o quê? Como é o nome? Olho Leal, analisando... O que é que só você viu, como diria o saudoso Silvio Luiz? Olho Leal analisando o segundo gol do Flamengo. E por isso... O primeiro gol. E por isso temos também... O segundo não precisa analisar, né? Foi um presente. E eu quero que de novo esse primeiro gol, que para calar alguns críticos e haters, não teve saidinha, foi balão, a bola foi e voltou. Então, quero de novo pontuar que mais um gol que nós vamos apresentar aqui hoje não foi de saidinha, não foi de recuozinho, não foi nada. Cuidado foi, aí como é que você vai usar isso aí. Lá ele. Uma bola foi quebrada e voltou. Como é que é? Recuozinho? Tá animado hoje, Prats? Não,